Doutor Elias tem uma palavra abençoada que vai edificar muito a sua vida, não tenho dúvida disso. Você que está conosco online, eu quero fazer um desafio: compartilhe agora essa palavra, essa mensagem, essa live que vai abençoar muitas vidas, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, querido. Vai ser rapidinho. Graça e paz, queridos. É um prazer estar com vocês e uma honra, principalmente, compartilhar um pouco da palavra de Deus. E eu quero, dentro do assunto que foi nos proposto, que eu entendo que é interessante, nós trouxemos uma palavra que está no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 até o 17. Vou dar um tempinho para vocês abrirem a Bíblia, o celular, alguma coisa, ok? Ok? Todos ok? O nosso texto diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como a neblina, que aparece por um instante e logo ela dissipa. Em vez disso, dizeis: se o Senhor quiser, nós só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogâncias, pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso também está pecando. Pai, nós te louvamos por este momento que estamos aqui, Senhor. Te agradecemos por mais um dia maravilhoso. Te agradecemos, Senhor, pela vida. Te agradecemos pelo pão que nós alimentamos hoje. Ó Deus, te agradecemos pelo paladar de poder experimentar cada alimento, Senhor, poder sentir. Te louvamos porque a bondade do Senhor tem sido derramada sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossas mesas, sobre toda a tua família, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Sem ti nós não somos nada. Nós somos o que somos, é pela tua graça. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, Senhor. E pedimos que o teu Espírito possa realmente trazer algo, Senhor, para que nós possamos compartilhar com os irmãos e que cada um seja edificado para a glória do teu nome. Amém. O conteúdo de hoje desta palavra, nós queremos falar um pouquinho sobre a questão daquilo que foi nos falado, sobre a questão de ser empresários, como ser, o que você tem, e eu vou até dizer um pouquinho mais. Na verdade, nós, como diz a palavra aqui, nós não somos nada. O que nós somos é pela graça. O que nós temos também é pela graça. Trabalhamos, sim. Eu quero ver se eu consigo trazer um parâmetro daquilo que é uma coisa que me incomoda muito. Eu não sei se eu domino por completo o assunto, mas eu tenho aprendido de uma certa forma que tem muitas coisas que somos nós que temos que fazer. Mas as coisas do Pai, vocês nem precisam se preocupar, porque Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Deus não atrasa, Deus não chega atrasado. Nós chegamos atrasados, nós falhamos, nós erramos, mas o Pai não faz isso, o Filho também não faz isso, o Espírito Santo também não faz isso. Nessa primeira abertura, eu não sei se vocês perceberam, atendei agora e vós dizeis, hoje ou amanhã, nós vamos sair, vamos trabalhar, vamos para um local, para uma cidade X, vamos fazer bons negócios lá e ganhar dinheiro. A pergunta, está errado fazer isto? Vocês acham que está errado fazer isso? Pode responder. Irmãos, vocês acham que é errado trabalhar? Sair para uma cidade,
ir para um outro lugar, fazer estas coisas, estão errados? Jovens, o que vocês acham? Não, não é errado não, né? Também acho que não, trabalhar não é errado. Aonde está o princípio do erro aqui? O que nós precisamos identificar, onde está o princípio das coisas erradas, para que nós possamos nos afastar destes caminhos e trazer realmente luz a cada dia para as nossas vidas. É o que o nosso coração está colocado, porque quando nós trabalhamos, mas quando nós colocamos a direção desse projeto nas mãos do Senhor, estamos cumprindo o princípio da palavra. O homem, a mulher, todos nós precisamos trabalhar. Isso é uma necessidade. A Bíblia diz que aquele que não quer trabalhar, não coma. Eu estou te falando assim, não é eu que estou falando, eu estou usando o princípio bíblico. Aquele que não quer trabalhar, não coma. Tem pessoas que querem viver uma vida sem trabalhar, de qualquer jeito. Outro princípio que eu quero abordar aqui nesse contexto as coisas não acontecem também por acaso. Como nós falamos, essa pessoa aqui, essa expressão que está sendo tratada, ela menciona sobre ir. E nós falamos que o ir não está errado. O que está errado no contexto do coração do homem é quando ele coloca as decisões dele acima da soberania de Deus, quando ele coloca os seus interesses acima da vontade de Deus para a vida dele. Mas quando nós colocamos esta vontade em primeiro lugar nas nossas vidas, nós estamos seguindo o propósito de Deus. Até aqui está tudo bem? Tão claro? Levantem as mãos, por favor. Quem acha que está entendendo, está tranquilo? Eu não sei porque eu tenho um pouco espírito de professor, então eu gosto sempre de falar e ver se o pessoal está entendendo, porque senão não entende. Eu também não estou falando errado, mas queremos realmente poder expressar, de maneira que todos nós consigamos entender. Eu quero também abrir um adendo nessa parte aqui. Existe uma coisa que me preocupa muito, principalmente nós no meio evangélico. Nós viemos de uma geração, aquela geração foi necessário, mas houve algumas evoluções na nossa vida, e essas evoluções, nós não tínhamos os hábitos de fazer certas coisas. Dentre elas, uma delas chama-se planejar. Fala comigo, planejar. Planejar. Alguém quer responder o que significa planejar? Como? Preparar, fazer um cálculo, não é isso? O que mais? Projeção de futuro. O sucesso, irmãos, o sucesso do trabalho, ele está em começar a haver um planejamento. O pastor já me falou que vocês estão com um plano da construção do templo, mas há muito tempo, mas estão planejando. Foram alcançando, comprando lote, estão se preparando para daqui a pouco começar as construções e posteriormente concluir esse projeto, mão de obra, como vai ser feito. Tem todo um planejamento. Na nossa vida precisa ser planejado. Tudo que nós fizermos tem que ser planejado. E nosso planejamento, ele tem que ser um pouco mais minucioso. Esse detalhe aqui é muito importante. Na maioria das vezes, a gente faz as coisas, mas a gente não é minucioso naquilo que nós estamos trabalhando. A gente não é cauteloso naquilo. Quando nós vamos contratar algumas pessoas para a nossa empresa, a gente sempre lembra para as pessoas que a maioria das pessoas acham: quando que eu vou economizar? Sabe quando que eu vou economizar? Alguém se arrisca? Quando é que você vai economizar dinheiro? Não tem problema, fale. Se vocês errarem, a gente está aqui para aprender um pouquinho hoje, é o que eu espero. Quando? Quando gastar menos. Alguém já pegou uma palavra aqui, que mais? É quanto eu tenho? Vocês acham que eu posso economizar somente quando eu tenho muito dinheiro? Não.
Eu vou contar uma experiência. Eu tenho uma experiência assim. Eu acho que quando eu vim de crianças, eu vim com um chip errado aqui para a terra, e principalmente na família que eu nasci, principalmente na minha família. Eu era o mais novo dos meus irmãos. Eu tinha em torno de 7, 8 anos. Meus irmãos, eles ganhavam 2, 3, 4 vezes mais que eu, mas todo mês eles me pediam dinheiro emprestado. Como pode uma pessoa ganhar 4 vezes mais do que o outro e no final eles não ter dinheiro, e o que ganha muito menos conseguir juntar dinheiro? Você sabe o que eu fazia quando era criança? Quando eu comecei a trabalhar de 7 a 8 anos, o primeiro trabalho foi com relação a, na Bahia tem aquelas feiras que nós temos aqui, só que aqui tem um feirão, lá aquelas feiras de rua, certo? E como? Feira livre, obrigado pastor. E eu procurei uma senhora que eu vi ela levando todas as vezes as coisas, aqueles alimentos, os tomates, repolho, chuchu, algumas coisas para a feira. E eu falei com ela assim: se a senhora quiser, eu posso levar essas coisas para a senhora. Eu levanto cedo, trago meu carrinho aqui, e um carrinho de madeira, e levo para a senhora e organizo lá, e depois quando chegar à tarde, o que sobrar eu trago para a senhora. Ela falou: o senhor faz isso? Faço, sim senhora. Beleza, combinamos. E cada dia que nós fazíamos, eu terminava. Quando chegava à tarde, quando chegou o primeiro dia, eu falei uma coisa para ela. Falei: olha, eu quero pedir uma coisa para a senhora. De tudo que eu ganhar, eu quero que a senhora me dê 2, divide em 2. Ela: divide em 2? Como assim? Reparte aquela nota em duas notas. Por que eu fiz isso? Não sei, mas naquela época uma dessas notas eu guardava, a outra nota eu poderia usar durante a semana. Por isso que eu falei que o meu chip veio errado naquela da minha família. Meus irmãos gastavam tudo, e quando chegavam mal do final da semana, já me procuravam para ter se tinha dinheiro lá. Vocês entenderam? Então, e não era muito o que eu ganhava. Às vezes eu ia para a sala de aula, às vezes naquela época tinha também lanche nas escolas, às vezes eu calculava, hoje dá para comer um lanchezinho, eu vou comprar um lanchezinho para comer. Mas não comia lanche todos os dias, porque eu não tinha dinheiro para comer lanche todos os dias. Eu não tomava, naquela época era o refrigerante, ainda era uma grande coisa. Hoje a gente descobriu que não é uma grande coisa, certo? Hoje a melhor coisa é tomar um bom suco, um suco natural de preferência. Mas isso a gente aprendeu nessa trajetória, e eu entendi que o caminho exatamente não é quanto eu ganho, mas qual é a capacidade que eu tenho de separar, ou de economizar, ou de não gastar. Porque se nós não tomarmos cuidado, tanto homens como as mulheres gastam de forma fútil, gastam de forma exagerada. É bom ter roupa? É bom. Eu pergunto: você tem quantos pés? 2. Quantos pares de sapato? Teve uma vez que o pastor passou lá perguntando: irmãos, tem alguma coisa para poder doar? Eu falei: vou dar uma olhada. Quando eu cheguei lá na parte da minha esposa, tinha umas 50 sandálias. Eu falei: meu Deus, minha mulher só tem 2 pés. Como é que tem 50 sandálias aqui dentro? Não tem lógica. Então gasta-se muito naquilo que não precisa. Na minha visão, eu não vejo necessidade disso. Precisa? Compra. E eu tenho essa teoria: quando eu preciso de alguma coisa, eu tenho a melhor consciência. Eu compro com prazer. Precisei de um sapato? Vou lá e compro o sapato. Por quê? Eu não compro o sapato para esbanjar. Eu estou precisando de um par de sapato, eu vou lá e compro. Estão entendendo? Não compro filas de sapato. Mas tem gente que acha que isso é grande coisa, eu ter fila de sapato, fila de relógio, você entendeu? Isso não leva a gente a lugar nenhum. Nós precisamos aprender a ter domínio sobre a nossa vida, e principalmente sobre as nossas finanças. Todo gasto que nós fazemos vai impactar no nosso bolso. E nós só podemos nos tornar bons administradores, nós jamais seremos grandes empresários, se eu não começar a economizar na minha casa. Nós começamos a economia dentro da nossa casa, é ali que nós começamos. Nós somos exemplos de vida lá fora? Não, a gente tem que começar a ser exemplo de vida dentro da nossa casa, relacionando bem com as mulheres, com a nossa esposa. Hoje eu estava com um casal, estávamos com um casal, ele veio para uma consulta, e
Conversamos com ele está passando por uma fase muito complicada, e um dos pontos a esposa abordou, falou: olha, eu quero, doutor, passar para o senhor uma situação que sempre acontece comigo. O meu esposo, toda vez que ele pega dinheiro, ele se sente assim poderoso, sabe? Ele se sente poderoso, e aí ele gasta, ele diz que faz, é ele que manda, e ele não sei o que, passa daqui uns dias, fica todo quebrado. Aí a pergunta: a companheira está trabalhando, está te ajudando, de um lado, o outro do outro, e na hora que se consegue alguma coisa, o que nós precisamos fazer? O que esse casal tem que fazer? Porque na minha visão, esse dinheiro não é somente dele. Eu penso dessa forma. Eu me casei com a minha esposa, e eu sempre falei assim, que eu creio que o que nós temos é dos dois. Se temos que fazer um projeto, e se esse projeto for impactar na vida dela, e se ela achar que não deve fazer, eu falo: a sua parte você não precisa colocar, essa parte é sua, é um direito seu. Eu não vou, violar o direito, é um respeito pela minha companheira. Então eu entendo que nós precisamos fazer isso, cuidar daquilo que nós temos, cuidar daquilo que Deus nos deu, respeitar, dar honra. Esse princípio é o aprendizado da nossa vida, daquilo que está sendo construído, para que nós possamos aplicar também dentro da igreja, para que o nosso testemunho venha para fora também, e mostrar como tem sido a nossa vida. A palavra diz que quando nós agimos fora da dependência de Deus, ela diz o seguinte, que vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. O que é a vossa vida? Apenas como uma neblina. Sabe aquele dia quando você sai, vem aquela neblinazinha fininha, e de repente desaparece, some. É algo tão simples, é tão sutil, é tão rápido, que às vezes passa, que a gente não vai ver o que está acontecendo. E o que nós precisamos entender: se nós temos um propósito, e se nós temos realmente um propósito, uma aliança com o Senhor, nós precisamos realmente ter uma dependência maior dele. E essa dependência, ela começa dentro da nossa casa, certo? Com a nossa família, dentro da nossa sociedade, dentro do contexto da igreja, dentro da nossa cidade, em tudo que nós envolvemos, nós temos que ter uma participação. Eu entendo que esse é um projeto macro, e aí, aquilo que nós estamos falando do reino de Deus, ele vai se expandindo, vai se tornando como exemplo, e as pessoas vão vendo o que é a mão de Deus na vida da sociedade, porque aquela pessoa é um exemplo, aquela pessoa tem feito aquilo que diz o princípio da palavra, ela não age com arrogância, ela não age apenas pelo seu interesse próprio. Eu marquei algumas coisinhas aqui que eu gostaria também de compartilhar. No texto, a palavra nos adverte: ao invés de tomarmos uma decisão insensata, ao invés de tomarmos uma decisão da qual não foi bem pensada, não foi calculada, não foi bem projetada, comece a depender de Deus, coloque essas decisões, dependa do Senhor, porque quando nós tomamos uma decisão, e essa decisão, quero lembrar para vocês, ela tem que ser muito bem calculada, muito bem planejada, para que o impacto dessa decisão, também vocês vão ver que, se estiver dentro da vontade de Deus, o próprio Senhor vai trazer uma resposta. Eu estou com um projeto na minha vida, um projeto até diferente, muito doido, assim, do ponto de vista, a minha esposa falou assim: olha o que você está fazendo. Eu falei: eu já estou falando para você, já faz 4 ou 5 anos que eu estou te falando, olha, eu pretendo ficar um tempo fora, eu estou pensando, programando, estamos nos preparando, você entendeu? Então, está chegando o tempo, entendeu? Agora eu já fui para uma outra esfera um pouquinho maior, já estamos vendo, programando algo assim que seja, Senhor, está na tua vontade o que eu quero agora, já cheguei nesse ponto aqui,
Senhor, eu já programei. Toda vez que eu chego diante de Deus, eu falo, Senhor, olha que eu já fiz isso, olha que eu estou programando o aspecto econômico, olha que eu realmente estou vendo as cidades, olha que eu já vi aonde eu quero ficar, eu já vi essas coisas. Agora eu quero saber uma última coisa, que vai entrar dentro de toda essa hierarquia. É da sua vontade? Exatamente a minha palavra. E eu falei para ela, bem, Júlia, eu quero que você saiba, se o Senhor me falar, eu estou sendo bem honesto, tá, queridos? Se o Senhor dizer assim, não, eu vou ficar chateado, eu já falei para ele, eu vou ficar chateado, mas já falei para o Senhor também, eu vou ficar chateado, mas eu vou obedecer. Eu vou obedecer, porque eu sei que Deus tem um propósito cada dia melhor para as nossas vidas. E quando nós agimos debaixo do princípio da obediência, as coisas vão de caminhando a cada dia melhor, melhor e melhor. Outro detalhe que eu observei aqui na palavra: agora, no entanto, vós jactais das vossas arrogâncias e pretensões. Essa jactância, ela está muito associada ao princípio da arrogância. Vocês se lembram de uma outra passagem que está relacionado com isso? A Bíblia fala que quando nós temos uma presunção, ou quando nós temos uma certa arrogância, o próprio Senhor faz o quê? Abate. O Senhor abate o soberbo. Essa jactância exatamente é arrogância. Olha, queridos, como nós falamos, tendo pouco ou tendo muito, nós precisamos entender que tudo que nós somos pertence ao Senhor. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Até nós somos do Senhor. Amém? Até nós somos do Senhor. Então não pense que nós somos alguma coisa. Estudamos, maravilha, beleza. Temos uma grande profissão, beleza, ótimo. Mas você não você fez simplesmente a sua obrigação. Nós não somos nada mais, porque a qualquer momento estou aqui, a qualquer momento posso partir. Há poucos dias um amigo da gente, vocês conhecem também, já ouviram falar, eu talvez até já tenha pregado aqui, doutor, entendeu? Partiu, vocês entenderam? É a vida. E eu nunca vi, eu tenho 61 anos, nessa minha idade eu nunca vi ninguém, até agora eu já vi tanta gente que tinha bom de grana, já vi pelas histórias, já vi gente que se sentia um imperador, já vi gente que se sentia o rei, já vi gente que dominava tudo, e de repente tudo isso foi abatido. Então, eu tenho entendido que isso não leva a lugar nenhum, até porque o princípio da palavra nos diz o contrário, que esta obra, ela não é de Deus, essa é uma obra do mal. Ter isso no coração, ter essa arrogância, essa característica de arrogante, isso não leva ninguém ao lugar nenhum, exceto ao fracasso e à desgraça. Até porque o princípio da palavra é assim, é que ele diz que Deus reprova, o Senhor reprova os arrogantes. Então nós temos que entender que, como os filhos de Deus, temos que ter humildade e simplicidade. Este é o caminho da palavra. Amém? Ok, tem um detalhe que eu quero também compartilhar com vocês. Diante de tudo isso, existem algumas coisas que nós precisamos entender, que nós precisamos fazer. Tem algumas coisas que nós precisamos fazer. E essas coisas eu já tenho observado na vida cristã, já tenho ouvido, e às vezes até nós aprendemos errado também. Não vou dizer que nós já aprendemos errado. Às vezes a gente fala, não, Deus vai fazer. Não, Deus vai fazer. Até que ponto existe a parte de Deus, existe a parte nossa? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu não sei, pastor está aqui, outro pastor está aqui, vários irmãos também com uma boa experiência, com a maturidade cristã.
Tem muitas coisas na nossa vida que eu entendo que somos nós que temos que fazer, não é de Deus. Há pessoas que acham que tudo é de Deus. Olha bem, que Deus tem que fazer. Eu estou trabalhando para ter uma casa, e aí essa casa que eu estou trabalhando, e daí? Vai sair essa casa? Deus vai me dar. Deus vai me dar. Olha, irmãos, não é desse jeito. Deus dá a casa para quem se organiza, para quem se prepara, para quem abre uma conta, para quem realmente começa a fazer uma aplicaçãozinha e começa a juntar, e se preparar para que essa casa seja alcançada. As pessoas colocam as coisas como se tudo fosse de Deus, mas tem coisas que não é, porque na verdade, quando você vê situações sobrenaturais, eu vou lembrar aqui de uma situação. Foi o rei Ezequias, quando ele estava totalmente cercado, com um exército extremamente poderoso dos assírios, naquele período, e de repente, ele tinha feito de tudo, ele tentou argumentar, tentou, fazer o que poderia ser feito para evitar uma chacina do seu exército, e não teve jeito. Tecnicamente, esse homem e todo aquele reinado seria destruído, não é isso? Você se lembra do que aconteceu? Foi Ezequias, né, pastor? Foi isso. O anjo veio naquela noite, foi isso mesmo a passagem? O anjo veio naquela noite e entrou no meio do exército assírio, assolou 185 mil pessoas. Ele jamais teria condições de fazer isso, ele jamais teria. Aqui você vê o sobrenatural, é a mão de Deus que vem para uma situação do qual não é sua. Não adianta você entrar numa situação dessa, porque você e eu jamais vai dar conta. Mas tem aquelas coisas que são nossas, tem coisas que temos que fazer, e é esse ponto que eu acho que é muito interessante, nós começarmos a fazer uma reflexão. Sempre que formos fazer alguma coisa, Senhor, essa parte é o Senhor que tem que fazer, ou essa parte sou eu que tenho que fazer? Porque às vezes a gente cruza os braços e deixa que Deus faça as coisas, e as coisas não estão acontecendo, e Ele fica bravo, e a gente fica bravo. Ok? Então a gente precisa entender que esse é um dos pontos que nós precisamos entender, para que nós possamos ter mais tranquilidade naquilo que diz a palavra, naquilo que a palavra nos ensina. Até aqui tudo bem? Está bem claro essas coisas, irmãos? Alguém quer compartilhar alguma coisa, quer mencionar alguma coisa dentro desse contexto? Poderia trazer junto? Fica na liberdade. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa dentro desse assunto? Os irmãos concordam com o que eu estou falando ou não? Eu gostaria também de aprender. É uma busca que eu tenho, é uma busca, porque eu tenho observado essas coisas. O Evangelho, quem tem que fazer é Deus? Ou o Evangelho tem que ser pregado pelos homens? Somos nós. O Espírito Santo vai usar, Deus vai usar, mas Deus vai usar você e eu, somos nós que temos que fazer. Essa é uma parcela que não é de Deus, Ele vai estar junto conosco, mas essa é o id, nós precisamos entender certas coisas. Então isso é nosso. Opa, peraí, não, isso aqui é de Deus, Deus não era o seu tempo, Ele vai resolver essa situação. Não, essa situação vai dar certo, porque com o passar do tempo vai se acomodar. Irmãos, essa parte o id é nosso, e nós precisamos levar o Evangelho, ministrar o Evangelho, levar a palavra. Esse é um processo do qual a gente entende que é nosso. Então tem muitas coisas que dependem de nós, e que às vezes a gente está transferindo para Deus. E o que eu quero que você entenda, que quando nós fazemos isso, vamos ficar no embate, porque Deus não vai querer fazer a parte sua. Deus faz a parte sempre dele, e eu diria até que chega primeiro, chega antes. Agora, a sua parte, você e eu precisamos fazer. Amém? Ficou bem claro isso?
Estou terminando, mais um pouquinho. No livro de Romanos, capítulo 12, acho que é o 2, diz o seguinte: transformai ou renovai a vossa mente. Olha bem, a palavra nos orienta a ter uma transformação, uma renovação. As nossas mentes, elas precisam ser transformadas, tanto pelo poder da palavra de Deus, ela precisa ser transformada, como também nos aspectos naturais. Como assim, Elias, nos aspectos naturais? Alguém aqui veio de sítio? Alguém aqui veio de sítio, irmão? Da roça, né, como diz o pastor aqui, outros irmãos também. Então, olha bem, mas quando veio para a cidade, é uma outra realidade, não é, irmãos? Vocês concordam comigo? O sítio é uma coisa, é um lugar, primeiramente, tranquilo, sabe, pouca iluminação. À noite você pode dar uma parada, olhar para ver um céu totalmente diferenciado. Aqui nem o céu a gente vê, tá? Todas as luzes que estão, a gente não consegue ver. Então, é diferente. Então, é uma etapa que nós temos que evoluir, que temos que enfrentar. Quando saímos do sítio e viemos para a cidade, nós vamos passar por uma etapa desse processo, uma etapa de crescimento, de ajuste. Agora, lá as coisas eram mais fáceis, agora aqui as coisas são mais difíceis. Lá os horários, as coisas ficavam mais perto para algumas coisas, para outras coisas também eram mais difíceis. Quando você precisava de um hospital, você tinha que vir para a cidade. Agora não, você está na cidade, ficou mais perto também. Então, tem benefícios e não benefícios também. Mas uma coisa nós precisamos fazer: adaptar a nova realidade. Isso é uma transformação que nós precisamos fazer dentro do nosso dia a dia. Todas as transformações. Aquela pessoa que quer crescer na vida, se prepara, precisa se preparar. Eu quero ser um bom pedreiro, eu quero assentar uma boa cerâmica, eu preciso estudar, eu preciso saber como é que é, qual é a melhor cerâmica, qual o posicionamento que eu devo colocar. Ou eu quero ser um profissional na área de saúde, um excelente profissional de formação superior, eu tenho que me preparar, estudar. Em todas as coisas nós precisamos, no sentido também da palavra, nós precisamos também conhecer a palavra. Nós não podemos ser omissos nas coisas. Então faz parte da nossa caminhada, passar por isso, pedir ao Senhor: opera na minha mente, para que seja transformado, para que seja renovado. Mente transformada, mente renovada, ela faz algo tremendo no seu dia a dia. São pessoas que estão susceptíveis à informação. Eu vou contar uma experiência que nós temos com frequência na nossa empresa. As pessoas dentro da nossa empresa, a gente tem em torno lá no laboratório, em torno de umas 8 pessoas no laboratório. Os maiores problemas que eu tenho dentro da empresa, dentro do laboratório, não é o trabalho, não é. As pessoas aprendem. Você sabe qual um dos grandes problemas que a gente encontra lá? Comunicação e relacionamento. Eu fico no meu mundo, não quero me envolver, não quero saber, eu não quero perguntar, e eu esqueço que eu estou dentro de um contexto que não é que eu não sou sozinho, que eu não sou separado. Nós precisamos, como pessoa, aprender a se relacionar. Isso é mudança de mente, isso é transformação. Se eu não fizer isso, eu estou fadado a um fracasso. E infelizmente a gente, como empresário, às vezes a gente vai segurando certa situação e a gente quer ajudar, mas chega um momento que não tem jeito, e as pessoas ficam assim: puxa, por que eu separei? Por que o senhor me separou aqui? Por que o senhor me demitiu? Nós falamos, nós conversamos, nós mostramos, e não é de um dia, não é uma coisa a outra, não. A gente faz toda uma etapa, porque a gente tem como princípio ser cristão na nossa empresa. A gente tem como princípio acreditar que esse aqui não é isso aqui não é para o púlpito. O maior exemplo disso aqui tem que ser lá dentro do nosso convívio, aonde nós estamos, é onde tem que ser expresso o reino de Deus, através do nosso caráter, através da nossa responsabilidade, através da nossa sinceridade, através do nosso compromisso com a verdade.
Aqui simplesmente é uma maneira de cada dia crescer, de evoluir do ponto de vista das informações, mas lá, nosso convívio maior é onde nós temos que estar dentro da nossa casa e dentro do nosso trabalho. Nós passamos em torno de 8 horas até 10 horas, americano 14 a 16 horas no trabalho, olha para vocês terem noção. Então são coisas que precisam acontecer conosco, e esse resultado, ele virá, irmãos, quando nós realmente estivermos preparados para essa realidade. E eu creio que isso é muito importante, para que a gente possa ter um crescimento, e nos tornar realmente cuidadoso, ou alcançar os objetivos. Todos terão que ser ricos? Não, eu não creio que todo mundo tem que ser rico ou bilionário, eu não creio dessa forma, até porque a Bíblia diz que não seria essa a trajetória, mas existe uma coisa: a sua casa tem que ter prosperidade, amém? A minha casa tem que ter prosperidade. Olha bem, você não tem que ser um rico, um milionário, mas você tem que ser uma pessoa próspera. O reino de Deus é para as pessoas prósperas, e para a gente caminhar dentro da prosperidade, dentro dessa prosperidade, nós temos que aplicar o princípio da palavra. Nós comentamos alguns princípios aqui, como ser bem sucedido, como fazer, sabe, para a gente poder alcançar essas coisas. Eu quero empreender, eu quero ser uma pessoa empreendedora. Ótimo, muito legal, muito bom. O que é um empreendedor? É aquela pessoa que acredita no seu sonho, é aquela pessoa que busca algo e vai começar a investir no seu sonho, e vai, sabe, estudar, dedicar, vai, sabe, buscar informação. Quando eu digo estudar, não quer dizer que seja somente em aula. Hoje nós temos um universo de informação. Nós temos informação da internet, nós temos informação de cursos, nós temos tantas coisas hoje que estão disponíveis com muita facilidade. E é isso que eu entendo que quer fazer alguma coisa, comece a estudar e dá certo, empreenda, mas caminhe dentro desses princípios que nós falamos. Comece a colocar cada coisa no seu devido valor, saber quanto custa, saber como calcular, sabe, para que desse processo, os gastos que vai acontecer, aonde você vai colocar esse produto, todas as linhas, toda essa produção, quem vai receber, você entendeu? Quem vai distribuir nesse caso? Então pense, pega as informações, busque. É assim que algumas pessoas crescem. E muitos, eu tenho visto depoimento de pessoas que cresceram, sabe, e se tornaram muito bem sucedidos graças a isso. Mas eu não vi ninguém que cresceu de forma assim, relaxada. Não vi ninguém. E quando dá aquela sorte, tipo loteria, ganhou um dinheiro, até na loteria, quando ganha muito dinheiro, joga fora o dinheiro. A maioria deles jogam fora o dinheiro porque não sabe como administrar. E nós, como igreja, nós temos que ser exemplo dessas coisas, irmãos. Eu acho que eu quero trazer agora um pouquinho dessa responsabilidade agora. Nós, como igreja, precisamos ser exemplo, sabe? Ter como objetivo, ter uma cadernetinha. Tenho que ter um computador na minha casa? Não, antigamente não tinha computador, mas se tinha uma cadernetinha de crédito, de débito, quanto entrou, quanto saiu. Você pode fazer até numa linha, mão, tem várias maneiras simples de fazer. Eu tenho amigos com bem sucedido, hoje eles estão com computador, mas tinha muita época que ele chegava lá e estava com aquele caderninho das bordas vermelhas, entendeu? Até hoje. São bem sucedidos, estou falando bem sucedido mesmo. Então, estou mostrando para vocês que não é o buscar a informação, o conhecer é o que traz a importância para esse contexto, para que daí para frente essa vida possa ser mudada. Ok? Ficou bem claro, queridos? E eu creio que o propósito de Deus para nós como igreja é exatamente esse, amém? Termos uma vida abundante no Senhor primeiramente, e depois temos uma vida abundante na nossa família, cuidando da nossa família, dos nossos lares, cuidando da nossa igreja, investindo na nossa igreja, cuidando da nossa sociedade. Lembre que se Deus está lhe dando, a palavra diz que o melhor é dar do que receber, não é isso? Eu fico feliz quando eu posso ajudar, eu fico muito feliz mesmo. Às vezes eu me coloco do outro lugar e fico assim, como é que eu reagiria se eu estivesse aqui precisando? Como é que eu ia reagir? Estou com fome, estou precisando de comida, sabe? Como é que eu iria reagir?
Então, é muito bom poder ter a oportunidade de dar. Então, nós como os filhos de Deus precisamos entender essa realidade, amém? Somos chamados para esse propósito, amém? Glória a Deus. Pastor, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, querido, tá? Nós vamos nos colocar de pé neste momento. E o doutor Elias está aqui hoje representando muitos de nós, muitos desta casa. E eu queria fazer um desafio para você nesse momento, né? Você que é comerciante, você que é comercial, você que tem um sonho de realizar um negócio. Eu me lembro certinho, a primeira vez que eu entrei na empresa do doutor Elias, era ali no centro, ali em frente onde o Ministério Público Federal, e já era Nato Farma, e eu fui tão bem atendido, era só uma portinha pequena, e o jeito que o proprietário veio e atendeu a gente, eu falei, gente, esse homem vai crescer demais, esse homem vai, por causa da forma com que ele está liderando aqui essa pequena empresa, que era uma pequena empresa. Depois conheci, e depois eu tive a oportunidade de vários anos na empresa dele, de fazer, eu acho que a oração do final do ano, oração de gratidão dos funcionários, e cada vez a empresa foi aumentando, que era um homem que colocava excelência, dedicação, e colocava Deus sempre em primeiro lugar na empresa dele. E eu queria fazer um desafio para você nessa noite, que está aqui conosco, pessoal que está em casa acompanhando também. Se você, duas coisas, você tem a sua empresa e você quer que a sua empresa cresça e prospere com Deus em primeiro lugar, ou se você tem um sonho de ser um empreendedor, de ter a sua própria empresa, e que você quer essa bênção também, vem aqui à frente agora para você receber essa oração. O pastor Ivoninho vai estar aqui ungindo, orando, a pastora Josiane. Então, você tem essa oportunidade agora para vir aqui, no nome de Jesus. Vem aqui à frente agora, em nome de Jesus. Você de repente já tem, ou você tem um sonho, um projeto para a sua empresa, que seja em qualquer área, é confecções, é alimento, é construção civil. Vem aqui à frente agora. Hoje eu tive uma experiência fantástica. Eu estava reunido lá com o Método CIS, eu e o pastor Ivoninho estávamos lá em Cacoal, hotel, meu pai, como é que é o nome do hotel, pastor Ivoninho? Catuaí, né? Hotel Catuaí. E teve a oportunidade de a gente ministrar para as pessoas que estavam ali naquele momento. E aí Deus deu 2 pessoas para mim profetizar sobre a vida dela. E antes eu tinha perguntado para ele qual que era a função dele. Ele é de outra cidade, tinha gente de toda a cidade, tinha gente de 7 cidades lá conosco. E aí eu perguntei, qual que é a sua profissão? Ele falou assim, não, eu sou um gerente de uma empresa comercial, tal. E aí a ministrante falava assim, eu quero que você ministra uma palavra de bênção sobre a pessoa que está contigo, para aquilo que Deus revelar no seu coração, aquela palavra. E aí eu estendi a mão, comecei a orar por ele, falei assim, olha, falei o nome dele, né? Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você é um excelente gerente, você é um homem íntegro, você é um homem temente a Deus. Ele começou a falar, é verdade. Mas eu quero profetizar que você só tem gerenciado empresa dos outros. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai gerenciar a sua empresa. Você vai gerenciar a sua empresa. Quando eu falei aquilo para ele sentiu aquela, entendendo? Ele sentiu aquela palavra, ele nunca tinha parado para pensar nisso. Ele só estava pensando em gerenciar para os outros e nunca pensou em gerenciar para ele mesmo. É o que o doutor Elias falou aqui, nossa vida é transformada através da palavra. Planejamento. A mente dele foi renovada naquele momento. Um planejamento pode acontecer sobre a sua vida. Você crê nisso? Amém. Amém? Feche seus olhos neste momento agora. Nós vamos estar orando pela sua vida, para que, como diz a pastora Josi, o de repente de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre a empresa que você trabalha, sobre os seus sonhos e sobre os seus projetos, colocando Deus em primeiro lugar, te dando sabedoria para planejar, abrindo portas financeiras, abrindo parceiros financeiros, abrindo pessoas, abrindo assim oportunidades com pessoas que virão, que vão surgir não do nada, vão surgir de algo que Deus vai preparar para você entender que Deus
é o dono do seu negócio. Deus, como diz o doutor Elias, Deus é o seu dono. Deus é o dono de tudo, dono de todos. E você colocar também: Senhor, Tu és o dono do meu negócio. Quem sabe você ainda não tem um negócio, você tem um sonho, um projeto. Então está na hora de você colocar o seu sonho em prática. Planejamento. Comece a sonhar, comece a planejar, comece a profetizar, comece a calcular, comece a economizar. E Deus vai fazer além daquilo que você tem pedido ou pensado. Pai de amor, cada pessoa conectada conosco agora, cada visão que tem sido aberta, cada olhar espiritual que tem sido aberto nesse momento por causa do poder da Tua graça, nós cremos, ó Deus, nós cremos, Senhor, que o Senhor vai gerar e vai gerar e vai gerar e vai gerar neste lugar, nessa igreja, muitos empresários, muitos empreendedores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres onde vão usar os seus bens para o proclamar do reino, para investir no reino, e que serão prósperos em tudo que colocarem as mãos. Nós não temos dúvida disso e profetizamos. Que a Tua palavra venha e que a Tua palavra seja realidade sobre cada um que toma posse dela nessa noite. Você crê? Amém? Fala: Senhor, eu tomo posse desta palavra de bênção e vitória.